Eu chamo-me Maria Isabel do Carmo Pedrosa Saraiva, tenho 80 anos, nasci em 24 de outubro de 1943 e ainda estou à espera de partir um dia para o mundo espiritual. Sou viúva, tive 4 filhos, mas só tenho 3. Tenho 5 netos e a minha profissão foi professora do ensino secundário e muito cedo comecei-me a deparar com pequenas coisas espíritas. Ouvia a minha avó contar histórias. Por outro lado, lembro-me a primeira imagem, mas nessa altura não fazia a mínima ideia que era o espiritismo. Eu lembro-me que os meus pais viveram em Aveiro durante algum tempo, mais ou menos 2 anos, e o meu irmão, que era pequenito, começou a ter problemas muito graves de saúde. Os médicos não detectavam a problemática dele. A minha mãe veio para Leiria com os filhos para que aqui em Leiria outros médicos pudessem tratar dele. E ao ir ao mercado, que era em frente praticamente ao consultório médico, foi lá comprar peixe, houve uma pessoa que lhe recomendou que ela fosse a uma médium. E a minha mãe, que nada sabia de espiritismo, ficou muito, nem ouvia falar, não sabia nada, ficou muito surpresa e foi lá com a minha tia. E a verdade é que o meu irmão, nesse mesmo dia, ficou curado. Era uma pessoa que eu me lembro ainda, era uma amiga da minha mãe, que tinha desencarnado quando a minha mãe estava em Aveiro e ela tinha morrido em Coimbra. O que houve com a minha mãe eu não sei, a minha mãe também nunca soube. Sei que ela lhe disse que a perdoasse, porque ela precisava mesmo de lhe pedir perdão, porque não podia ter interferido com ela, porque ela estava grávida, mas que tinha interferido com o meu irmão, porque sabia que ela ia cuidar do filho. E, de facto, o meu irmão já voltou a rir e a brincar para casa. Este foi, assim, o primeiro contacto, mas era criança, não reparei muito nisso, não liguei nenhuma. Anos depois, nós fomos para Angola, meu pai já lá estava, fomos para o interior de Angola. Passado muito pouco tempo, eu fui estudar para Sá da Bandeira. De Sá da Bandeira, como fui sozinha, porque os meus pais estavam noutra localidade onde não havia escola, os meus pais mudaram-se para Luanda porque os filhos todos a estudar e a pagar pensões e a pagar tudo não dava. Eu fui para Luanda, foi ali que fiz a minha vida, foi ali que cresci e foi ali que casei. Que estudei, que casei, claro. Quando eu tive a primeira filha, foi uma gestação muito difícil, com uma cesariana prematura. A filha veio a morrer em sequência da cesariana e eu, de imediato, 2 meses depois, eu voltei a ficar grávida. Claro que os médicos ficaram apreensivos, mas a gravidez foi em frente e quando eu estava já grávida de 7 meses, 7 para 8 meses, houve uma pessoa amiga do meu marido que era funcionário na escola onde eu trabalhava também, só que eu era professora e ele era chefe da secretaria, que o convidou, como eu passava muito mal, a ir a uma média. Naquela altura, o espiritismo em Portugal era proibido. E portanto, o meu marido foi a essa médio com essa senhora, numa reunião privada, era só médio, a senhora médio era inconsciente, ainda por cima não tinha ninguém a ajudar, não tinha nada. E
como o meu marido se atrasou, eu procurei naturalmente o que tinha acontecido, ele contou-me o que tinha acontecido, e a verdade é que a partir dali eu passei a passar muito melhor, porque eu vomitava desde o dia que ficava grávida até ao dia em que nasceu o bebê. Passava muito mal, foram gestações muito difíceis. Só que o meu filho nasceu e era uma criança que chorava noite e dia e não comia. Para comer qualquer coisa era um suplício. Para dormir era um suplício. Eu lembro-me que me deitava na cama com as pernas de fora a embalar o berço. Nem era o berço, era o carro, porque ele no berço o berço não balançava, então no carro ainda balançava, mas não conseguíamos dormir. E aí um dia eu pedi ao meu marido que fosse comigo à tal senhora onde o meu marido tinha ido. E aí, numa resposta que me deixou, veio uma entidade, a médium era uma pessoa de facto que trabalhava sozinha. Eu lembro-me que o meu marido, a senhora deitava-se numa cama, ela era médio inconsciente, agora eu sei que era inconsciente, naquela altura não sabia, não é? O meu marido sentou-se numa cadeira ao lado da cama e eu sentei-me mesmo ao lado dela, em cima da cama. Houve uma entidade que incorporou. Eu fiz-lhe a pergunta porquê que a criança não comia nem dormia e a entidade, com uma voz assim de jovem, alegre, diz: não te preocupes, o doutor alimenta. Bem, para uma pessoa católica, praticante, embora tivesse acontecido esse facto em criança do meu irmão, mas uma resposta dessa era completamente diferente. Claro que eu não pude questionar muito. Não pude questionar muito porque não tinha experiência para questionar. Mas a verdade é que o meu filho, sem comer e que eu não entendia nada daquilo, em cada semana engordava 220 gramas. Bem, foi andando assim, ele foi crescendo, foi uma criança sempre muito alta, muito magra, com uma péssima alimentação. Eu fiquei 2 meses depois, estava grávida outra vez, eu tive 3 filhos com 11 meses de diferença cada um. E, logicamente, que nessa altura eu fui viver para o pé dos meus sogros, que viviam no interior de Angola. Não tinha o de socorro, não tinha assistência, o filho também não tinha, eu também não tinha. Voltámos para Luanda e para a casa dos meus pais, quando eu já estava no final da gravidez, já aí de 8 meses, 7 meses e tal. O meu filho do meio nasceu bem, e graças a Deus com uma diferença que me deixou surpresa, porque era uma criança que comia muitíssimo bem e que dormia noite e dia. A pontos de eu me levantar para ver se ele estava morto, porque o outro não comia nem dormia. Aquele só comia e dormia. Então isso foi uma surpresa muito grande. Como eu disse, a partir dessa altura, quando regressei a Luanda, esporadicamente, quando tinha algum problema de saúde, e particularmente aí eu tive um problema muito grave, não meu, mas com o meu pai, que era serralheiro mecânico, e um dia estava a trabalhar e com a serra ele cortou um pulso e eu tive que o levar de emergência para o hospital. E aí eu pedi ao meu marido que fôssemos à senhora, era um feriado, que fôssemos à senhora para pedir ajuda à entidade, que era uma entidade médica que se comunicava por ela. Uma pessoa que em Portugal é muito, muito respeitado, porque foi um médico que em Portugal é chamado o médico dos pobres. Nunca teve nada, foi um jovem que começou muito cedo
como empregado de um familiar, salvo erro, não sei se é bem verdade, o familiar tinha uma atividade de comércio e ele à noite ia estudar. Formou-se em medicina, era alguém muito respeitado na cidade. E ainda hoje, apesar de decorridos, sei lá, talvez uns 100 anos ou mais, é uma figura médica altamente respeitada. E eu tive a oportunidade de ver isso, porque ele em Lisboa tem uma estátua ao pé do Hospital de São José. E quando eu precisei de operar o meu segundo filho, porque a primeira menina morreu, horas depois da cesariana, eu tive que entrar lá numa sala e vejo uma enorme fotografia dele e sei que ele era uma pessoa muito, muito respeitada. Tão respeitada que quando ele desencarnou, o rei, e nessa altura de tempo real, disse: apagou-se a flor mais brilhante do meu reinado. Portanto, é uma frase que ainda hoje faz lembrar aquela personagem. Aí, esporadicamente, como eu disse, já ainda em Angola, eu esporadicamente ia àquela médica. Fui dessa vez do meu pai, fui mais uma ou outra vez. E quando foi o problema do 25 de Abril, também fomos lá, nem fui eu, não me recordo se eu também fui, mas sei que foi meu marido, acho que foi só o meu marido, e a entidade, o meu marido não queria vir, e a entidade disse: vão, e vão mesmo, e vão todos, porque a situação vai ser muito complicada, não tem condições para ficar. Aí nós começámos a contactar a minha família não era uma família muito grande, eu tinha só mais uma irmã casada, tinha outra irmã que vivia aqui em Portugal, mais nova, embora também na altura já casada, e tinha um irmão também que na altura também era casado, mas tinha casado há um ano, coisa assim, no género, 2 anos, e portanto avisei toda a família. O meu marido deslocou-se a Sá da Bandeira, que era onde estava a família dele, para lhe dar a conhecer que efetivamente ele voltava. A família toda disse que não vinha, com exceção da minha sogra. A minha sogra disse: não, se Joaquim vai, eu também vou. E aí, quando eu vim para Portugal, já cá estava toda a família. Portanto, acabaram por vir primeiro que eu. Quando viemos para Portugal, como digo, a nossa ligação à doutrina espírita, havia coisa, porque na altura, numa das vezes que eu fui à tal médium, eu fiz-lhe uma pergunta qualquer em relação porquê que a criança não comia, mas engordava portanto, e a entidade, como disse, tinha-me respondido que o doutor o alimentava, e eu procurei como, e a entidade disse: estuda. Eu nem sabia que havia livros. Não tinha a mínima noção que havia livros espíritas. Havia um grupo espírita em Luanda, mas que eu nunca frequentei, e não era bem espiritismo kardecista, era uma outra coisa que eu agora já não me recordo. Pronto, nós viemos para Portugal, e quando eu vim para Portugal, eu era católica, praticante mesmo, e quando eu vim para Portugal, tive que ir residir para a minha tia durante um dia, até arranjar casa, uns dias, um mês, e iniciarem as atividades, porque, graças a Deus, eu, como tinha exame de Estado, já estava colocada exatamente na escola em Leiria, que é a minha cidade natal. Eu nasci em Leiria, cresci em Leiria, embora tenha residido, como disse, alguns meses em Aveiro, e a minha ida para Luanda não, para Angola aos 11 anos, foi lá que eu casei, foi lá que os meus filhos nasceram, os 4 filhos, a primeira
os dois, e mais tarde a minha filha, que veio com 11 meses, e, portanto, foram os únicos locais. Eu voltei para Leiria, tinha concorrido, já estava colocada na mesma escola onde tinha estudado, que foi uma coisa muito curiosa e que me deixou muito feliz, porque era a minha terra e porque tinha condições de aqui viver, mas inicialmente até arranjar casa fui-me à minha tia, e a minha tia procurou-me, eu procurei a minha tia se ela conhecia algum grupo espírita aqui em Leiria. Ela disse, não sei nada disso, mas a única coisa que eu posso é informar-te de um senhor que eu sei que é uma pessoa muito honesta e que ele faz não sei o quê, mas sei que ele faz coisas. E assim foi. Um dia eu agarrei e fui falar com o senhor, era de facto um senhor, tinha 79 anos, 80 anos, à volta disso. Falei com ele era um sargento músico reformado, era uma pessoa que tinha vindo do norte aqui para Leiria, tinha casado aqui, tinha enviuvado aqui, tinha voltado a casar, vivia ali naquela casa, e na casa onde ele vivia tinha, portanto, a parte de baixo, e numa salinha, que devia ser assim um cantinho muito pequeno, ele tinha um divã onde nós nos sentávamos, e ele tinha uma cadeira com uma mesinha ao lado e atendia quem lá ia, não sei quanto lá, porque eu não estava lá o dia inteiro, não sabia. Isso. Sei que ele era uma pessoa, embora fosse só um sargento, ele era uma pessoa que tinha lido muito, portanto, com muita cultura. Tinha, os filhos tinham estudado, tinham bons empregos, mas viviam em Lisboa. Ele vivia apenas com a segunda esposa ali. E passado alguns dias, talvez um mês, coisa assim, ele convidou-me a frequentar um pequenino grupo que ele tinha. Esse grupo era um grupo que na altura tinha, sei lá, 4, 6 pessoas, 8 pessoas, eu já não tenho uma noção bem exata, numa divisãozinha mais pequenina, assim, talvez metade desta sala, e eu passei a frequentar com o meu marido. Mas o meu marido, o senhor pela idade, já se repetia muito, e se o meu marido rapidamente se cansou, ele disse, olha, eu não vou mais, mas se tu quiseres ir, vai. Nessa altura eu já vivia na minha casa, já tinha os meus filhos, já tinha, portanto, já estava com os meus filhos e com o marido, ia trabalhar, e a minha casa ficava relativamente perto. Então eu passei a frequentar, fazia umas reuniõezinhas ao sábado, uma coisa muito simples. E ali foi que eu conheci a história do espiritismo aqui na minha cidade, na cidade de Leiria. Ao que me consta, e que ele próprio contou, porque ele fez parte desse grupo de espiritismo em Leiria, o espiritismo em Leiria era, segundo ele disse, um grupo de grande nível, não só pelas pessoas que culturalmente o frequentavam, mas também pelo tipo de médios que efetivamente possuía. Ele falava muito numa médium, tenho pena agora de não me lembrar como é que ele a tratava, mas pode ser que me lembre até lá. Uma médium que aquilo que eu sei era uma senhora cega. E essa médium, pelos vistos, pelo que ele contava, era uma pessoa com faculdades extraordinárias. Esse grupo formou-se, como eu disse, aqui em Leiria, trabalhou muito aqui em Leiria, era frequentado por pessoas de grande cultura, inclusive um professor que eu não conheci, mas que tinha sido professor na escola também onde eu trabalhava, não, pelo menos aquilo eu sabia, e ele já estava aposentado, por isso eu não o conheci, jornalistas,
professores de vários níveis, comerciantes de várias estrutura económica, portanto era um grupo. Esse grupo criou o seu próprio jornal, publicou alguns livros, ele próprio deveria ter lá, mas, na verdade, quando ele depois desencarnou, deram as coisas, eu não sei a quem deram, ele não teria tudo, porque quando foi o 25 de Abril, não. Quando foi no regime de Salazar, a determinada altura, o espiritismo foi proibido. Não foi, como muita gente afirma, o Salazar. O Salazar era espírita, frequentador de um grupo espírita em Lisboa, exatamente muito perto da Assembleia da República. Esse grupo espírita hoje ainda existe, mas noutro local, porque recentemente teve que deixar o lugar antigo. Porquê é que eu soube isso? Porque uma colega de trabalho, mas que não ficou em Leiria, foi para o entroncamento, a mãe dela frequentou o grupo espírita, esse grupo espírita, e ela sabia que em determinados dias, que não eram certos, eram irregulares, a rua fechava e o Salazar é que ali se manifestava. É que ali recebia orientações, inclusive de figuras ligadas à política nacional. Era uma pessoa honesta, ela também era professora do ensino secundário, como eu, ainda hoje vive em Lisboa, mas ela lembrava-se disso da infância dela. Portanto, não é um boato que se ouve por acaso. É uma pessoa que conheceu e que a mãe frequentou esse grupo e que sabia que isso existia. Pronto, quando eu comecei então ali a frequentar, o pai Pires, que era assim que a gente chamava pela idade, o pai Pires falava-nos do grupo espírita de Leiria e que depois do 25 de Abril, um grupo de Lisboa que publicava uma revista que ainda hoje é publicada, mas que já não pertence ao mesmo grupo, resolveu convidar os espíritas portugueses a reunirem-se em Leiria. E vieram às excursões, pelo menos de Lisboa, era o que ele contava, para se reunirem no Castelo de Leiria. Eles reuniram-se no Castelo de Leiria e ali eles combinaram então criar um outro grupo espírita, uma vez que o anterior tinha sido fechado. E quando foi fechado, como eu disse há pouco, a recomendação, através de uma comunicação mediúnica, foi que recolhessem tudo. Não deixassem livros, não deixassem jornais, não deixassem revistas, não deixassem nenhum documento. E que os elementos, que dividissem pelos elementos e que guardassem bem guardado. Parece que pouco ou nada conseguiu o pai Pires a reaver, mas entretanto, como eu disse, o pai Pires ali naquela altura contou então esse episódio e mais tarde eu fiquei a saber que, como disse numa exposição na Escola Superior de Educação de Leiria, que os jornais, pelo menos os jornais espíritas, estavam na Biblioteca Nacional de Leiria, os jornais de Leiria. E o pai Pires referia muitas vezes que o espiritismo, nessa altura, tinha atingido um nível, aqui em Leiria, de grande coisa. Eu soube mais tarde que outros grupos espíritas portugueses também tinham tido grande relevo, não sei quais, já não me lembro, mas na verdade não foi Leiria o único grupo espírita que chamou a atenção do movimento espírita português. Esse grupo, como eu disse, fechou. Eu ainda hoje sei a casa e é curioso que a casa nunca mais foi alugada.
É engraçado, eu sei onde é, mas nunca mais fui alugado. E as pessoas, quando resolveram, após essa reunião com tal excursão que veio de Lisboa, e era o senhor Eduardo Matos que publicava a revista, sugeriram então, como o espiritismo já podia ser, porque já se tinha dado o 25 de Abril e já era necessário, que se formasse um grupo espírita. E formou-se um grupo espírita em Leiria. Eu nunca participei desse grupo espírita, como eu disse, eu fui ter ao Pai Pires, mas o Pai Pires funcionou, trabalhou nesse grupo espírita, conjuntamente com as tais meia dúzia de pessoas que estavam naquele grupinho. Vim a saber posteriormente que esse grupo, a determinada altura, houve uma pessoa que veio do Brasil e que ali começou a impor determinadas regras e que acabou por dividir as pessoas, e aquilo que eu percebi é que algumas pessoas viram-se forçadas a sair, essas mesmas pessoas que estavam nesse grupinho. Foi aí que se começaram a reunir em casa do Pai Pires. O outro grupo ficou. Portanto, eu estive nesse grupinho durante coisa. O meu marido, como eu disse há pouco, desistiu quase logo, frequentou um mês ou 2 meses, a reunião era uma reuniãozinha ao sábado, mas era praticamente o Pai Pires que falava, não tinha nada de espiritismo, ele conversava, pronto, não havia nada de especial. Até que, a determinada altura, aparece uma médium que ele conhecia, eu não conhecia. E essa médium começa a dar algumas comunicações, a dar algumas coisas, mas era uma coisa muito incipiente. Comparando com as poucas vezes que eu tinha aqui dado tal médium, era uma pessoa, como eu disse, não tinha cultura, era uma médium inconsciente, mas notava-se que havia honestidade, que havia conteúdo nas poucas comunicações que a entidade nos deu, como, por exemplo, quando foi isso do meu pai, eu lembro-me que eu fui lá pedir ajuda à médium, e a médium incorporou quase imediatamente, e a entidade só me disse assim: vai que eu vou assistir à operação. Portanto, não me disse mais nada. E o meu pai foi operado de emergência, era um feriado, tiveram que arranjar um médico que até era médico militar, não era, do hospital em que ele estava. E quando o médico acabou a operação, eu, a minha mãe, o meu marido, estávamos ali à espera, e o médico chegou-se ao pé de nós e disse: foi uma operação maravilhosa. De certeza que ele fica com a mão. Só tenho pena de não ter tido máquina fotográfica para fotografar toda a operação, porque eu vou para uma reunião na África do Sul e seria muito interessante poder mostrar este tipo de operação, que eu nunca tinha feito nenhuma, mas que ocorreu, de certeza que ele fica com a mão e fica a funcionar. E, de facto, o meu pai ficou com a mão. Portanto, todas essas pequeninas coisas, a resposta de estuda, embora eu não soubesse que livros era. Aquela ajuda para o meu pai. Aquela resposta, vocês têm que ir todos embora. É lógico que isso me trouxe curiosidade, chamemos-lhe assim. O Pai Pires também, eles tinham muitos livros, mas eram dele. Eu não tinha o direito de estar a pedir. Até que um dia, não sei como, ele falou numa embalagem de livros que tinha lá, que ele tinha recebido e que não sabia o que é que havia de fazer. E eu, como era muito atrevida, agarrei e disse: Pai Pires, porquê que não abre para a gente ver que livros são? E ele abriu. E verificámos que eram alguns livros de Kardec. Então, eu sugeri que ele os vendesse. E ele disse: então eu vou vender, o que é que depois eu faço? Olha, Pai Pires, com esse dinheiro a gente guarda ou compra outros.
E depois, quando apareceu a dona, a gente paga. E foi assim que eu... Eram poucos, eram uns 10, uma coisa assim, alguém... Mais tarde, quando eu organizei um almoço de homenagem ao Pai Pires, soube que estava presente a pessoa que tinha enviado os livros e que era uma oferta. Mas, como digo, foi assim que começou. E o grupinho foi estando ali, talvez uns anos ainda, porque isto foi em 74, portanto eu vim em 75, a associação só se veio a criar mais tarde, 5 anos, mais tarde, perto de 6 anos. E fomos ficando por ali. O grupo foi crescendo devagarinho. Quando quando o Pai Pires adoeceu, já num estado assim preocupante, eu um dia procurei as pessoas, e como eu disse aí já éramos que 10 ou 12, eu sabia que o outro grupo continuava. Nunca me interessou, pronto, nunca lá fui, nunca quis saber, mas de qualquer forma eu sugeri àquelas pessoas, disse assim, olha, Pai Pires está doente, pela lei da vida ele vai morrer, quando a gente não sabe, mas depois o que é que vocês vão fazer? Ficaram todos a olhar para mim e eu olhar para eles e digo assim, olha, vamos pensar nisso e para a semana a gente fala nisso. Era uma reunião. E assim foi, na semana seguinte eu cheguei lá e procurei. O Pai Pires já não assistia a reuniões, porque estava acamado mesmo. Procurei e eles viraram-se para mim e disseram assim, se a senhora assumir, a gente cria um grupo. Eu nem pensava. Nem pensar. Então eu trabalho, ainda por cima estou na orientação pedagógica, tenho que andar aí pelas escolas, tenho 3 filhos pequenos, vocês não estão bons da cabeça, coisa não dá, nem pensar. E ficou assim, nem pensar. Eu cheguei a casa, contei ao meu marido, e o meu marido deu-me a seguinte resposta, pois é, sugerir é bom, fazer é que é pior. Aí eu baixei a cabeça, como quem diz, pega lá que já almoçaste. E fiquei por ali. Mas como fiquei a pensar naquilo. E então, a partir daí, eu escrevi 3 coisas que me levaram a assumir a responsabilidade. Primeiro, para criar um grupo espírita, ele tinha que ter o nome espírita. Segundo, tínhamos que ser kardecistas e estudar Kardec. Veja que eu não sabia nada ainda quase de Kardec, não é? Só tínhamos... E terceiro, tínhamos que nos federar na Federação Espírita Portuguesa, porque a Federação Espírita Portuguesa existia desde 1926, embora tivesse sido fechada, mas ela foi reaberta. Portanto, estas coisas me aceitaram de cruz. Ninguém reclamou nada. E tinha que ser constituída juridicamente. Foi uma das coisas que eu não me meti em trafolhices. Então começámos a cotizar-nos para criarmos a associação. Na altura, como eu disse, eu tinha vindo de Angola. A renda de casa para mim era muito difícil, o meu marido também, tínhamos 3 filhos e eu tinha criado uma prima, portanto eram 4 mais eu e o meu marido, éramos 6 pessoas. A situação económica não era fácil e eu não podia assumir grandes despesas e nós tínhamos combinado, quando o Pai Pires adoeceu, passar a ajudar a esposa com uma pequena quantia, era uma coisa pequena, mas que pelo menos desse para fazer a limpeza, porque a senhora também tinha alguma idade e a gente reunia-se ali na mesma uma vez por semana, pelo menos alguma coisa que pagasse ali e ajudasse a limpeza, já nem me recordo quanto era, sei que era uma importância relativamente pequena, mas a partir daí começámos a cotizar para criar, então, juridicamente a instituição. Sem isso, ele não assumia. E assim foi.
em setembro, um ano quase depois, fomos ao notário e criámos a Associação Espírita de Leiria, juridicamente constituída, sem... Pronto, continuámos no Pai Pires. Só que o Pai Pires cada vez ia piorando, não é? Então começámos a pensar em alugar uma casa. Mas e o dinheiro? Aí é que era... Pronto. Mas começámos a pensar, íamos cotizar, cada um ia continuar, já tínhamos pago a despesa da constituição jurídica da associação, íamos começar a cotizar-nos. Arranjámos então nem era uma cave, era um resto de chão de um prédio muito velho, exatamente no bairro em que eu tinha vivido quando era garota. Pronto, tinha vivido, foi dali que eu fui para Angola, que era o bairro dos Anjos, ainda hoje é o bairro dos Anjos, era uma casa antiga e tinha cá por baixo uma arrecadação com, eu acho que, como é que eu ia dizer, as aranhas acho que atravessavam as paredes todas de um lado ao outro, de maneira que os próprios pilares em madeira já estavam carcomidos, aquilo tinha lixo até mais não poder, mas nós juntámos, era só aquela sala e uma salinha que era assim, portanto, talvez do tamanho disto, mas fazia assim, era um triângulo, embora um triângulo com... Não era em bico, não terminava em bico, mas levava 2 cadeiras ou 3 lá na ponta. Uma casa de banho daquelas mais antigas, que nem na minha casa havia, que era daquelas, não era sanita, aquilo era assim uma coisa redonda, não me lembro bem que era aquilo. Bem, e foi isso que a gente conseguiu alugar por um preço relativamente modesto. Comprámos uma mesa, comprámos algumas cadeiras e foi ali que a gente começou. Entretanto, eu tive conhecimento do movimento espírita, não é? Federado, convidei as instituições que eu conheci, fizemos um trabalho de inauguração, uma coisa muito simples, mas pronto, reunimos-nos ali e passámos então a fazer uma palestra por semana e uma reunião mediúnica. Ali já tínhamos 2 ou 3 médios e, portanto, íamos fazendo ali uma coisa muito, muito modesta, mas íamos fazendo. E começámos então já assim a dar alguma assistência a uma pessoa ou outra que aparecia e isso começou devagarinho. Mas ali deixámos de ser o Pai Pires. Aí passámos a ser a Associação Espírita de Leiria. Até que a determinada altura o prédio foi vendido e nós tínhamos que sair. Porque era para deitar abaixo e construir um outro prédio. Aí nós também tivemos sorte, porquê? Porque quem comprou aquilo era o pai de um aluno meu. E então, não sei como é que eles souberam, só sei que por causa disso, eles deu-nos 3 meses para podermos arranjar um lugar para sair. Bem, eu lembro-me que eu e o senhor Chaves, que era o tesoureiro, corremos seca e meca aqui em Leiria, corremos, sei lá, eu nem imagino, nós metemos-nos aí por todos os becos que Leiria tinha à procura de um lugar que tinha que ser modesto, porque não tínhamos recursos para poder arranjar uma casa. Até que um dia uma senhora nos falou numa cave que ficava por trás do prédio onde ela morava. A casa, esse prédio ficava em frente ao seminário de Leiria, ainda hoje lá está, e tinha a cave por baixo, que não era habitada, isso. E como o senhor Chaves era funcionário bancário,
tinha muitos conhecimentos e isso. Reunimos-nos os dois, eu e o senhor Chaves, sabíamos, porque a senhora sabia quem era o dono, porque era o construtor do prédio e também tinha sido construtor do prédio onde ela morava, e então fomos falar com ele. Bem, eu quase desmaiava quando o senhor nos pediu 35 mil escudos. Para quem não tinha, se não, sei lá, 150 ou 200 euros, eu já nem me lembro o que é que a gente tinha, imagina, ouvir falar em 3.500 escudos, quase dá para desmaiar. E fomos andando, conversando, eu fiquei de tal maneira que acho que nem abri a boca. E o senhor Chaves, às tantas, oferece 3.000 escudos. E o senhor aceita. Eu fiquei a olhar, acho que os meus olhos devem ter ficado do tamanho do castelo. E ficou assente. Quando o senhor se foi embora, eu vim para o senhor Chaves. Onde é que o senhor vai buscar o dinheiro para pagar 3.000 escudos? Não se preocupa. Como eu disse, o senhor Chaves era funcionário bancário, era uma pessoa muito honesta. O que é que ele fez? Foi ter com pessoas amigas dele, não tinha nada a ver com o espiritismo, e foi-lhes pedir ajuda. E era curioso que ele exigiu que cada um desse, mensalmente, 500 escudos de ajuda. Como vê? E conseguiu. E foi assim que a gente alugou aquela casa. Era já uma sala que levava à vontade, era uma garagem, não é? Que nós dividimos, até foi meu pai que ajudou a dividir, que fizemos ao fundo 2 salas, uma para passas e outra para reunião mediúnica, e depois tinha, porque aquilo era em U, e nós fizemos em L o salão auditório. Tivemos que fazer uma casa de banho porque só tinha uma e, portanto, era muito pouco e podia haver problemas. E passámos ali a funcionar. E vivíamos exatamente com esse dinheiro dos 3.000 escudos. A determinada altura, o grupo de Braga veio a Leiria. Reunimos numa reunião de confraternização. Ali o grupo já tinha uma frequência bem maior, já tinha uma frequência aí de 100, 150 pessoas, talvez o salão levasse umas 200 e às vezes estava cheio, mas veio o grupo de Braga, veio o grupo da Figueira da Foz e fizemos ali uma confraternização. E Braga sugeriu que nós comprássemos aquilo. E trazia uns galos de Barcelos que mandou as 2 crianças ir vender-nos na sala, deu-lhe uma saca e tudo, porque ele trouxe 2 caixas com os galos de Barcelos. Ele é que falou com as crianças, eu que estava na mesa, apercebi-me, porque estava o grupo de Braga, o grupo de Setúbal, o grupo da Figueira da Foz e Leiria, eram os 4 grupos. E eu ouvi ele a falar com as miúdas e a dizer-lhe qualquer coisa e vi que as miúdas levavam uma saca, que davam uma coisa, mas as pessoas punham dentro da saca, devia ser vendido, porque ele disse que era para poder, a primeira pedra para construir uma sede própria. Bem, o que é certo é que nós ficámos com uma batata quente na mão, não é? Porque entre ter uma sede de aluguer e construir uma sede, vai uma diferença muito grande. Só que nós também já tínhamos comprado, não, naquela altura nós já tínhamos comprado aquela, assim é que é. Porque o senhor aí sugeriu que nós comprássemos aquilo. Só que não era o dinheiro dos galos de Barcelos que ia dar para comprar. Quando nós falámos com o senhor, ele pediu-nos 5.500 contos.
não é uma brincadeira. Eu fiquei apavorada, como eu disse, a associação já tinha uma frequência à volta de 150 a 200 pessoas, e houve um grupo que vinha das Caldas da Rainha, e esse grupo convidou-me para realizar, numa casa de campo de um dos senhores que vinha, para realizar um almoço de confraternização. Cada um levava uma coisa qualquer e nós reuniríamos ali para pensar na possibilidade de como é que a gente havia de comprar a sede. Ali já havia um dia que era de estudo, porque eu achava que o Espiritismo tinha que começar a ser estudado, mas era só um dia que havia de estudo. E havia também o início de um grupo de crianças, de um grupo de jovens a estudar a doutrina espírita, que é a evangelização, e um grupo de jovens e crianças. Portanto, já era o centro espírita a ter mais iniciativas, já tinha o estudo, já tinha a evangelização, já tinha isso, não. E assim reunimos-nos nas Caldas, e nas Caldas sugeriram então que cada um pudesse emprestar dinheiro à associação para a compra da sede. Eu lembro-me que um dos senhores virou-se para mim e disse-me: Dona Isabel, aponta aí. Fulano, quanto é que emprestas? Fulano, quanto é que emprestas? Eu ia apontando. Eu olhava para aquilo e dizia: mas agora, olha, se isto vai dar alguma coisa. Quando acabaram as pessoas que estavam ali, ele vira-se para mim e diz assim: a senhora vai comigo porque vamos à casa de fulano e Cicrano e Beltrano, que não vieram ao almoço, e o senhor Chaves vai com Beltrano, que vão à casa de fulano e Cicrano. Pronto. Quer dizer, as pessoas das Caldas que vinham a Leiria, todas foram-se a emprestar dinheiro. A gente pagava a renda com o dinheiro que o senhor Chaves arranjava, imagine. Então, o que é que acontece? Acontece que ali o senhor já tinha falado em 5.500 escudos, e eu, quando saí de lá, dessa reunião, nós tínhamos, sei lá, já nem me recordo, uns 5.000 escudos ou uns 10.000 escudos, já não tenho a noção. Bem, aquilo para mim era um quebra-cabeças. De maneira que fomos lutando, e as coisas iram aos poucos. Nós fomos arranjando o dinheiro para comprar a associação. A tal, não é esta. Pagámos ao senhor por 2 ou 3 vezes, mas pagámos. E pagámos com uma sede. Acabámos de pagar e, passado um tempo, a associação já era pequena, porque já não dava para as crianças e para tudo, e para o estudo. Vaziou o armazém de baixo, comprámos o armazém de baixo. Também à volta de 5.000 euros. Até que, eu penso que um pouco por interferência do seminário, porque eles viam ali tantos carros nos dias das reuniões, que aquilo começou a fazer confusão. O prédio era todo habitado por professores, meus colegas, as mesmas coisas. Começou tudo a implicar. Como os colegas não me diziam nada, porque eles sabiam que eu era espírita, que eu nunca ocultei, o que é que acontece? A Presidente da Câmara convocou-me para sairmos dali. Tínhamos que sair. Tínhamos que sair porque aquilo não podia ser, eu não armazém, não tinha. Eu disse: está bem. A senhora arranja-nos um lugar para a gente mudar. E a gente sai. Eu também não era... Claro que não arranjou nada, não é? E então eu respondi-lhe. Como ela disse que não tinha nada,
ela disse, só se for o armazém que fica lá. Não, 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 se o armazém ali não dá, no outro lado do armazém também não dá. Se ali era por ser um armazém e não dava, noutro lugar, ainda por cima para cascos de rolha, também não dava. E disse, virei para ela e disse, nós vamos sair. Mas no dia em que nós tivermos uma sede. Ela olhou assim para mim, sarapantada, como quem diz, tu não és... não és uma folha de papel, tu sabes o que é que és. Pronto. E saí de lá com aquela disposição mesmo. Não valia a pena, porque mas começámos à procura de terrenos. Procurámos. Não quero saber. Ainda me lembro um dia, eu e o Sr. Chaves, metemos lá num beco que só quando a gente saiu de lá é que o Sr. Chaves se virou para mim e disse assim, Dona Isabel, eu pensei que não saía mais dali, que a senhora ia por ali abaixo e os dois ficávamos. Imagina os becos em que a gente se meteu, à procura de um terreno, não é? Até que um dia, um senhor que é trabalhador, ainda hoje da casa, virou-se para mim e disse, Dona Isabel, ali perto de onde eu moro, há um terreno que o senhor fulano, que é não sei o quê, vai mostrar à senhora. Sim, senhora, vamos lá. E foi este. E então, era de facto este bocado, que a senhora vê todo ele, adorámos o terreno, e agora? Como é que a gente paga isto? Eu já não me lembro quanto é que isto custou, porque os anos passam e a gente... Foi caro. Mas na altura nós já tínhamos dinheiro, portanto, porque, como digo, nós com os tais nós fomos pagando aquele, suspendemos aquele e quando comprámos a outra parte também pagámos com aquele, mas na altura já tínhamos aí, sei lá, 150 contos ou coisa assim. Sei que a gente comprou este praticamente sem grandes dificuldades. Comprámos mais ou menos, se faltava era pouco e isso. E agora construir, onde é que está o dinheiro? Tudo foi assim muito complicado. Um dia eu vou ter com o senhor que nos indicou o terreno à Câmara e a falar com ele para saber se aqui podia construir e o que é que era possível para construir não sei quantos. Portanto, as condições e isso, não sei lá. Eu estava a conversar com o senhor e ele disse, Dona Isabel, isso só com um arquiteto é que a senhora consegue. Quando eu disse, e agora? Onde é que eu vou arranjar um arquiteto? Não disse nada, mas nisto passa um arquiteto. Passa um arquiteto e ele diz, senhor arquiteto, não se importa de dar aqui uma ajuda a esta senhora? Não me importa, faz favor, não sei quantos. Eu sei que lhe fiz as perguntas que tinha a fazer e ele virou-se para mim e diz-me assim, vá ter comigo ao meu escritório. Então, e o senhor mora onde? Eu moro em tal parte assim. Era pertinho da escola onde eu trabalhava. E assim foi. Cheguei à noite, fui ter com o senhor Chaves, na reunião, disse, senhor Chaves, aconteceu isto, assim, quando eu fui falar com o senhor. E agora? O senhor conhece o arquiteto? É o senhor João Roda. Então não conheço muito bem, a senhora também conhece. Ele é professor lá na escola. Não. Desculpe lá, mas ele não é professor. Mas ele era lá professor, o senhor Chaves. Não pode ser. Eu não o conheço. Já lá estou há tantos anos, não o conheço. Podia até nem ter intimidade com ele, mas pelo menos conhecia. De maneira que, no dia combinado, fui com o senhor Chaves. Eles eram conhecidos de muitos anos. Resultado, puseram-se na conversa. Entretanto, eu ouvi, o senhor disse coisa que fizesse, não sei o quê, não, e que ia ver e que ele nos ajudava a fazer a planta. Bem, como deve calcular, saímos dali maravilhados, não é? Pensei, onde é que eu vou arranjar dinheiro para fazer a planta, não sei o quê. Não.
eu própria, numa folha de papel assim como estas, eu fiz um esquema daquilo que eu queria. Eu é que fiz, como é que o arabesco da planta que está aqui. Quem me inspirou, não sei. Eu acredito que foi, pelo aquilo que eu soube mais tarde, foi um arquiteto suíço que viveu em Leiria e era uma pessoa muito representativa naquela época em Leiria. Aliás, Leiria tem várias obras, entre elas o Banco de Portugal, por ele é que fez o restauro do castelo, portanto, era uma pessoa muito conhecida em Leiria e ele é que me digo eu, porque eu sou de contabilidade, imagina fazer plantas. Pronto, lá fui com o Sr. Chaves, com o papel ao arquiteto, a dizer o que era aquilo e não sei o quê. Quando o arquiteto olhou para o papel, ele pensou que eu era do desenho. Ele virou-se para mim e disse-me assim: se toda a gente chegasse aqui com um desenho destes, o meu papel de arquiteto era o mais fácil do mundo. O Sr. Chaves olhava para mim e eu olhava para o arquiteto. É a mesma casa. Esta casa ficou exatamente aquilo que eu tinha projetado. Projetado, como digo, não foi projeto, foi um desenho, não é? Ele depois é que fez a planta e, inclusive, arranjou um engenheiro que assumiu a responsabilidade da obra. Faltava o construtor. O vice-presidente da casa tinha um filho para o qual ele tinha, ao lado da casa dele, mandado construir uma casa. Então ele sugeriu que se falasse com ele. E assim foi. Falámos com o senhor e o senhor assumiu a construção com as condições que a gente podia dar e ter. Quais eram as condições? O prédio lá de baixo, o prédio não, as garagens lá de baixo seria uma entrada garantida para ele. E nós íamos entregando dinheiro à medida que tivéssemos. E à medida que arranjássemos recursos para ir pagando. E assim foi. Ele assumiu, aceitou. E graças a Deus o prédio construiu-se como está aqui, tal qual desta maneira. Até que em 2004, acho eu, se não me engano, é só virmos ali, acabámos por mudar para aqui. E aqui, claro que fomos criando condições, já temos uma evangelização que hoje é muito pequenina, mas que antes da pandemia já tinha 150 crianças. Tínhamos os grupos de estudo, do estudo sistematizado em vários níveis, portanto, porque à medida que este grupo ia aumentando, ia aprendendo outras coisas, iniciava-se pelo princípio, e íamos estudando. Os grupos de trabalho, o trabalho mediúnico também, começaram a aparecer médios um pouco mais, como é que eu ia dizer, mais desenvolvidos, mais frequentes e a estudar, porque havia o estudo da mediunidade, havia o estudo do Evangelho, havia o estudo da Gênese, portanto, vários grupos de estudo, um estudo de iniciação, portanto, havia assim, várias atividades. Nós sempre fizemos parte, como de início nos federámos, de imediato fizemos logo parte da Federação Espírita Portuguesa, sempre estivemos federados, sempre frequentámos as ações da Federação Espírita Portuguesa e aqui a doutrina espírita estava longe, repare, nós estávamos no centro da cidade, ao pé do seminário. Ao vir para aqui nós pensávamos que iria diminuir acentuadamente, tanto que a sala, como é um salão grande, mas a verdade é que a frequência começou a aumentar. Parou muito depois da pandemia,
Mas nós já tivemos muitas alturas em que o salão estava cheio. Muitas alturas. Tivemos alturas em que as pessoas ficavam lá de cima, na janela de cima, a espreitar os palestrantes e, portanto, a funcionar. E isso nós tínhamos. Aqui já criámos um grupo de atendimento, um grupo de recepção. Portanto, a reunião mediúnica já passou a ser 3 vezes por semana, à terça à tarde, à quarta à noite, à sexta à noite. Começámos a fazer para arranjar dinheiro para pagar a casa, alguns almoços de confraternização, que ainda hoje fazemos, como seja, por exemplo, no fim deste mês vamos fazer uma sardinhada. Quando chegar à altura das castanhas, vamos fazer uma castanhada, pronto. Mas ao virmos para aqui, eu lembrei-me logo de fazer uma pequena sala onde pudéssemos servir cafés, um bolo e isso. Essa situação foi aumentando, como vê hoje já fazemos uma sopa, já temos uns pastéis, esta empregada dá-nos uma ajuda, faz um bolo, faz umas sandes com o António e tudo isso foi arranjando dinheiro para pagar tudo aquilo que... Quando a construção ficou pronta, já connosco aqui dentro, praticamente a construção estava paga. Com as outras 2 garagens lá que entregámos ao construtor. Portanto, mas praticamente faltava-nos agora pagar a quem nos emprestou o dinheiro. Pronto. Claro que, o que é que acontece? Eu comecei por pagar a quem emprestou menos. Quem emprestava, por exemplo, quem emprestou 20 mil, quem emprestou 5 mil, quem emprestou... Era diminuto, sempre, mas a verdade é que isso ia reduzindo as pessoas. E graças a Deus pagamos. Hoje a associação é propriedade da própria instituição. O espiritismo aqui tem crescido de nível, no meu entender. Não vou dizer que é perfeito, porque não é. Porque, como sabe, embora a gente estude, impulsione os trabalhadores ao estudo, mas eu creio que Portugal tem um déficit muito grande de interesse pelo estudo, talvez porque as pessoas culturalmente, só após o 25 de Abril é que grande parte se está a formar de coisas, mas há aquele hábito que se perdeu também, que foi aquele hábito de se dedicarem à leitura de um livro, à leitura de um jornal, que antigamente as pessoas também não tinham dinheiro para comprar, e portanto, mas hoje que têm, elas querem gozar as férias, elas querem a borga, a juventude, portanto, quer dizer, há uma série de contingências que efetivamente têm cortado. Muitas coisas que estão aqui dentro, eu estou, por exemplo, a olhar para a máquina, para aquela, foram dadas. Estas secretárias foram dadas, pessoas que tinham escritórios e que se desfizeram e que nos daram. Este armário foi dado, já veio lá de baixo. Portanto, aqui comprámos as cadeiras do salão, tivemos que montar o projetor de slides, que lá embaixo não tínhamos, mas que aqui fazia falta. Portanto, aquele equipamento de coisa. Em cima, aproveitámos todas as cadeiras que tínhamos lá embaixo para mobilar as salas para a evangelização. Tínhamos, quando foi a parte de baixo da antiga associação, tínhamos comprado umas mesas para que os jovens pudessem estudar e os adultos, porque já havia estudo também. E com o funcionamento da lanchonete, com as sandes, com as águas, com os sumos, com os pastéis. Os pastéis já não são feitos aqui, são comprados. Na altura havia um fornecedor, era um fornecedor caseiro, que fazia só para aqui e era uma pessoa de muita qualidade. Atualmente ele já não está a trabalhar, mas pronto, arranjámos uma pessoa
que não são da mesma qualidade, não são tão bons, mas são bons também. Pronto, passámos a fazer a sopa, as pessoas chegam, comem um prato de sopa, comem um pastel, ou bebem um sumo, ou bebem um café, e a associação vive, graças a Deus, com isso, e vai tendo os seus recursos autónomos, sem depender de ninguém, tanto vai tendo a sua autonomia económica. E a doutrina tem, graças a Deus, como é que eu hei de dizer, tem crescido. O espiritismo em Leiria tem efetivamente crescido. É uma das coisas que eu, quando estava ali, estava a fazer, a ver as fichas do atendimento. Por exemplo, há pessoas que vêm de Santo Tirso. Santo Tirso é no norte. Há pessoas que vêm do Algarve, há pessoas que vêm do Alentejo. Eu fico a olhar e digo, mas não tem lá em cima instituições, como é que vêm para aqui? Não sei porquê. Ninguém nunca disse, mas a verdade é que, graças a Deus, a associação sempre conseguiu ter, como é que eu hei de dizer, um nome que tem chamado, se calhar, a atenção dos outros, não faço... Respeitado. Respeitado, eu acho que é praticamente isso, sem orgulho, temos feito, pronto, aquilo que é possível. Claro que se me perguntar assim, tudo é uma maravilha, não. Não existe maravilha. Não existe maravilha. E uma das coisas que eu comparo, porque tive a oportunidade de ir muitas vezes ao Brasil, fazer cursos, participar em atividades de formação. Eu conheço o Brasil desde Manaus até Porto Alegre e acabo às Florianópolis e isso tudo. Só não conheço 3 estados do interior. Portanto, claro que dentro de cada estado não conheço todas as casas espíritas, mas conheço muitas casas espíritas de valor, onde aprendi muito. Não vale a pena estar a dizer que coisa, mas tudo isso ajudou na minha formação, no estudo que fui fazendo, na dinamização que fui implantando. Agora, aquilo que eu acho é que Portugal não tem a mesma dedicação que tem o Brasil. Tem uma coisa que agora se está a desfazer. Com a vinda dos brasileiros para Portugal, o espiritismo em Portugal está a ter algumas interferências com algumas instituições que me têm dado conhecimento, que efetivamente nos fazem interrogar. Porque no Brasil também está a acontecer a mesma coisa. A gente vê coisas... Eu não sou muito de ir à internet, eu tenho uma página na internet onde não ponho nada aí há 10 anos. Portanto, já vê o que é que eu vou à internet. Mas recebo muitas mensagens de amigos, disto e daquilo e daquilo outro, porque todos os anos nós realizamos aqui uma atividade que é o Fórum Espírita Nacional, que já vai no 29º, portanto 29 anos. Eu sempre convido uma personagem brasileira, os restantes são portugueses. Normalmente costumo convidar uma pessoa que esteja bem dentro do movimento espírita, ligada a alguma estrutura médica espírita ou a alguma associação, alguma federação espírita brasileira. Portanto, eu não vou convidar o Zé dos Anzóis, que eu não sei quem é e aparece-me aqui, não. Tenho tido sempre esse cuidado. Tal como este ano, também vem aqui o presidente da União, acho que é a União Espírita de São Paulo, acho que é a União, ou é a Associação, centro, não é centro, é o que dirige a Associação Médico-Espírita de São Paulo, sim, é que é, exatamente.
de maneira que sempre tivemos a oportunidade de ter aqui imensos palestrantes de qualidade, uns melhores que outros, não vale a pena, mas tivemos aqui palestrantes de muita qualidade mesmo, Raul Teixeira, o Divaldo, os espíritas ligados à Federação Espírita Brasileira, espíritas ligados a várias instituições espíritas, quase de todo o país, sei lá, imensos. Estar aqui a falar nos nomes era desagradável porque são tantos e alguns eu já não sei o nome, até porque hoje a minha memória já está velha, entrou, as folhas ficaram amarelas, não é? E seria uma desonestidade ir falar nuns e não falar noutros. Estão sido muitos centros espíritas. E pronto, e vamos trabalhando, vamos lutando por nos aperfeiçoar, continuar a trabalhar. Neste momento, nós quando chega ao mês de julho, entramos semi de férias. Ou seja, o Departamento Infantil-Juvenil entra de férias, com exceção num mini-grupo que toma conta das crianças que acompanham os familiares e que os familiares estão ou são médios, ou são passistas, ou são não sei o quê, e não vamos deixar as crianças andar por aí de qualquer maneira, não é? Então há um grupo de 2 evangelizadores que toma conta daquele mini-grupo, mas não é pertence ao DIJ, mas não estão a estudar. Temos os recursos de iniciação que funcionam à quarta e à sexta também estão parados, o mês de julho e agosto, reinicia-se em setembro. Em setembro é o DIJ que funciona desde os 3 anos até aos 21 ou 22, ela sabe, tem 2 evangelizadores por cada sala, para que se faltar um, não falta o outro, os 2 têm a responsabilidade de preparar a aula. Os grupos de estudo têm um orientador à quarta, tem outro orientador à sexta, tem um grupo de atendimento, tem um grupo na recepção, temos ali o bazar, que são coisas que nos dão, não tem lá nada que a gente compra, tem a livraria, que tem muito especialmente as obras não só de Kardec, mas obras de qualidade, temos alguma cautela naquilo que adquirimos e pronto, e como digo, temos um grupo, portanto, o grupo mediúnico, o grupo de passos, na sala de passos, que é uma sala grande, leva 40 cadeiras, com vários passistas. Temos a fluidificação da água, compra água quem quiser traz de casa, não obrigamos a comprar aqui. E temos um trabalho de assistência espiritual, mais para o campo da saúde, quando as pessoas dizem que estão muito fragilizadas, que têm isto, que têm aquilo. É um grupo que funciona de 15 em 15 dias, não há manifestações, não é manifestações, não há como é que eu ia dizer, médios a trabalhar, há médios sim, mas os médios estão apenas ali reunidos, tal como um grupo de pessoas, daqui a pouco já vos posso mostrar a sala, apenas em vibrações. Os doentes ficam sentados, assistência exclusivamente espiritual, nenhum médium nem nenhum trabalhador que ali está se movimenta. É feita a abertura, meia hora, uma leitura e um cântico, Ao fim de meia hora é feita uma prece de iniciação, todos os médios fazem uma prece de saudação e a sala fica em silêncio, às escuras, durante meia hora. É meia hora de abertura, meia hora de silêncio às escuras. Fim dessa meia hora, eu dou ordem aos trabalhadores, aos médios, estão 1, 2, 3, 4 médios na sala, para elas darem orientações. Só 3 é que dão orientações. A orientação é dada para os doentes e os doentes, as recomendações que são dadas têm a ver quantas vezes eles vão beber água, porque eles têm que trazer um garrafão de água.
Se compram aqui ou trazem de fora, é problema deles. Essa água fica ao lado deles e depois a espiritualidade diz quantas vezes eles têm que tomar aquela água, o repouso que têm que fazer e quantos dias têm que estar na cama, a alimentação que têm que fazer. E muitas das vezes, por exemplo, recomendam, por exemplo, um chá calmante, não dizem o nome do chá, é o chá calmante ou um chá, pronto, um chá normal. Tem nada especial. De vez em quando recomendam que podem comer um iogurte ou que podem comer uma bolacha. A alimentação normalmente é à base de sopa e fruta cozida ou assada. Tem lá uma série de indicações. E pronto. No fim, cada médium vai dar, por exemplo, faz conta que são 9 doentes, só 3 é que dão informações. Então, eu divido 3 doentes por cada médio. Esta termina os 3, segue só outro, segue só outra. Cada vez que esta termina, encerra. Quando esta termina, encerra. Quando esta termina, encerra. Há uma que não dá essas informações, mas também encerra, e há outro que também, médio, também encerra. E nós damos um copo de água, daqueles pequenininhos do café, a cada doente, leva o seu garrafão de água e vai para casa. Portanto, não há cá manifestações, nem exibição de médios, nem que não sei quê, nem que não sei quantos. A ajuda é exclusivamente espiritual. Claro que a primeira vez que vêm os doentes, eles acho que ficam apavorados, não é? Alguns deles, porque aquilo, inicialmente, enquanto eu estou a fazer a leitura e o cântico, há uma pequena luz que está acesa. Mas a outra meia hora, a sala está praticamente só fica ali com um focozinho de nada, mas que não... Eu digo às pessoas que elas podem dormir, eu explico às pessoas que ninguém se levanta, eu explico às pessoas que a ajuda é exclusivamente espiritual e que depende da concentração delas, que podem orar, que podem dormir e que nenhum de nós vai ao pé deles. Portanto, o resto é com eles. Eu também não posso martelar na cabeça de ninguém para que ele faça isto ou aquilo. Graças a Deus, não vou dizer que toda a gente se curou ou que toda a gente ficou, mas graças a Deus os resultados têm sido razoavelmente positivos. Portanto, e isto é que é o Centro Espírita de Leiria, que tem agora 24 anos. 44 anos. Foi em 81, 11 de setembro de 1981, estamos praticamente a fazer 44 anos. Olha, eu acho que o Espiritismo, eu falo por mim. Como eu disse, eu não sabia, era católica praticante mesmo. E quando a entidade me mandou estudar, eu interroguei-me o que é que eu estudava. Eu sabia, nem sabia que havia livros. E, portanto, aqui, mesmo em Angola, ainda consegui um livro, mas não representou nada. Aqui é que eu comecei a estudar mais. Agora, o Espiritismo, mesmo a quem não é, como é que eu ia dizer, um praticante assíduo como eu, se a pessoa tiver um pouco de interesse, no mínimo, o Espiritismo dá uma extraordinária bagagem em conhecimentos. Primeiro, uma das coisas que muita gente duvida, que é a reencarnação. Nós notamos que o povo português tem uma rejeição profunda à reencarnação. E eu vejo, até pela doutrinação dos espíritos, eu vejo perfeitamente que grande parte dos espíritos não têm a mínima ideia do que é a reencarnação. E sei que aqui as pessoas também não têm a mínima coisa. Agora, a doutrina espírita, eu creio que dá
um valor muito grande porque prepara as pessoas para a vida e para o desencarne. Uma das coisas que eu de vez em quando falo aqui, é no comportamento das pessoas, particularmente na partida de algum familiar, que não devem berrar quando é a partida de alguém, quando era aqueles gritos que apavoram, até faz as entidades fugir, como eles dizem às vezes, que devem ter um comportamento de serenidade, de oração, de paz, e ter um comportamento porque o espírito, e eu digo isso muitas vezes, a morte é só do corpo. O espírito continua vivo. E pode acontecer que o espírito ainda esteja presente quando é o funeral. Nem sempre, a grande maior parte não é, o espírito pode assistir. E ainda há um outro problema, que é o problema das partilhas, que cria muitas vezes aos espíritos grandes dores, porque a família começa a entrar em desavenças. E muitas vezes ainda acusa os espíritos porque não sei quê, porque não sei quantos. Então, que eles tenham consciência que os espíritos continuam a ouvir, continuam a ver. E que muitas vezes eles não conseguem desligar-se da Terra devido ao comportamento dos familiares. E isso, não falo nisto diariamente, claro, mas de vez em quando chama a atenção. Chama a atenção dos pensamentos, a responsabilidade do pensamento. Tanto mais que hoje se sabe que o pensamento já é originário de muitas e muitas doenças físicas. E que, logicamente, se a pessoa não faz um esforço por mudar o seu pensamento, como é que ela quer ajuda? Porque eu vejo aqui, há pessoas que vêm aqui e é recomendado fazer, por exemplo, 3 trabalhos de ajuda espiritual. Elas vão, passado um mês, já estão cá a pedir outra vez. E fazem aquilo, e passado um mês estão aqui, e levam nisso uma vida inteira. Porquê? Porque a pessoa não muda. A pessoa pensa ainda daquela maneira que os espíritos é que têm que fazer tudo. Ora, eu tenho cuidado, eu e pelo menos mais 2 trabalhadores da casa que fazemos mais palestras, que somos os 3, porque hoje, por exemplo, o palestrante de hoje, ele só faz uma por mês. Mas eu, por exemplo, faço quase todas as terças-feiras e faço algumas quartas e algumas sextas. Depois tenho outro palestrante que faz 2 quartas e 2 sextas. E outros, são 2 palestrantes a fazer 2 quartas e 2 sextas. Além, como digo, dos visitantes, como quarta-feira viram, que é o Gilmar, já que teve outras vezes, e pronto. Mas nós vamos de vez em quando falando, exatamente, eu também vou falando de outros temas variados, ligados sempre à doutrina espírita, e creio que, pelo menos, há um contributo para as pessoas mudarem. Elas podem não aceitar na globalidade o espiritismo, na globalidade, mas pelo menos há alguma coisa que se fixa ali, que mesmo não aceitando a reencarnação, muitas têm dessas dúvidas, mas logicamente a ideia ficou lá. Não aceitou, mas está lá. E eu creio que isso é importante. Dona Isabel, agradecemos muito as suas palavras. Agora tivemos uma noção da história do Espiritismo, não só a senhora, todo o seu desenvolvimento pessoal e também a sua contribuição para essa instituição muito grandiosa que nós percebemos aqui. Agradecemos muito a sua atenção, tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço também.